poder da língua. A língua realmente inflama o corpo? Afastar-se da mentira, da maledicência, da inveja, da calúnia, da fofoca é ordem dada pelo Senhor. Revista Comunhão em áudio. Ouvimos constantemente comentários sobre as consequências de palavras lançadas ao vento, sem que haja preocupação com o que de fato essa ação pode gerar. Na Bíblia, Deus nos orienta sempre a ouvir mais e falar menos e instrui que a língua é um órgão pequeno que inflama todo o corpo. Mas por que as pessoas continuam em desobediência, proferindo palavras que atuam como armas e causam grandes estragos? O pastor Hernandes Dias Lopes, bacharel em teologia no Seminário Presbiteriano do Sul em Campinas, São Paulo, doutor em ministério no Reformed Theological Seminary em Jackson, Mississippi, nos Estados Unidos, conferencista e escritor, ao falar sobre a maledicência, um dos danos causados pelo mau uso da língua, explica que, para quem fala, o prejuízo é que a pessoa se torna agente do mal e o protagonista do assassinato de reputações, cometendo o pecado que mais Deus abomina, que é jogar um irmão contra o outro. A vítima dessa maledicência sofre um dano irreparável porque a maledicência espalha inverdade, um fato distorcido, uma mentira, e é impossível ir atrás de todas as pessoas que foram atingidas para reparar esse erro. Hernandes ressalta que a Bíblia recomenda, para o caso de a pessoa ter algo contra outra, ao invés de espalhar boataria, deve procurá-la e resolver. Mateus 18. E que os problemas pessoais se resolvem assim. Ele endossa: esse assunto é muito disseminado nas igrejas, o que é uma lástima, porque a igreja deve ser comunidade do perdão, da cura e não da maledicência. A Bíblia diz em Efésios 4:25 que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. No livro Bênção e Maldição, o pastor Jorge Linhares narra, entre outros fatos, a história de um casal que vivia a primeira noite de lua de mel e a esposa, provavelmente sem pensar nas consequências, proferiu palavras que colocavam em xeque a masculinidade do esposo e, a partir daí, o casamento ruiu por não mais haver da parte dele a atração e o encanto com relação à esposa. Esse é apenas um exemplo de quão grave é professar palavras sem antes avaliar o que elas podem causar. O que parecia um comentário não malicioso e sem a pretensão de causar qualquer problema ocasionou a ruptura de uma aliança formada diante de Deus, e o próprio Deus nos deixou a orientação necessária sobre como agir de forma a não desencadear crises, sendo que algumas delas têm resultados irreversíveis. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 19, ele diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. No entanto, a desobediência e o não aceite do direcionamento deixado pelo pai têm gerado gravíssimas consequências. Ao comparar a situação do casal com a forma e se portar à luz da Bíblia, o pastor Jorge Linhares cita Tiago 3 e aponta a situação que descreve que uma fagulha é capaz de colocar em brasas uma grande selva. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todos os seus corpos. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo.
como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago 3, de 1 a 10. Você está ouvindo Comunhão em Áudio. Nos capítulos 9 e 10, o Senhor nos orienta que da boca pode proceder bênção ou maldição. Essa é uma decisão de cada um. Nesse texto, fica clara a necessidade de pensar antes de proferir qualquer palavra, seja tecer um comentário que parece inofensivo ou opinar sobre qualquer situação. O que é mais fácil, apagar um incêndio ou não causá-lo? A resposta é óbvia: não provocar o problema. Mas como podemos fazer isso? Temos pelo menos tentado? Nossos esforços para não usar a língua como uma arma têm sido proporcionais à postura que adotamos quando vamos opinar sobre a vida dos nossos irmãos e semelhantes? A sua boca tem sido canal de bênção ou tem inflamado seu corpo e seus relacionamentos? Desobediência. Desde o Jardim do Éden, a postura desobediente do homem marca a história da humanidade e abre o precedente para o pecado. Essa desobediência fere diretamente o que é narrado em Tiago 3:3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todos os seus corpos. Se a postura do homem fosse de obedecer a Deus, colocaríamos freios em nossos próprios lábios, ponderando o que falamos e controlando nossas emoções, nosso ímpeto. Entretanto, não é o que ocorre, e aí abrimos espaço para a desobediência e os estragos que ela causa. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Romanos 11, de 30 a 32. Na condição de desobedientes, Deus nos concede sua misericórdia a cada segundo, a cada suspiro, o que nos permite prosseguir. Mas, ainda assim, e com exemplos diários sobre as grandes oportunidades que se perde de ficar calado, o homem insiste em externar tudo o que sente e pensa, sem avaliar, por exemplo, que Deus é justiça e, sendo Ele misericordioso e justo, peleja as nossas causas sem que precisemos adotar uma postura defensiva, falando de forma agressiva, arrogante ou, ainda que sem pensar, falando verdades carregadas de ira que na maioria das vezes causam feridas incuráveis e incêndios de grande proporção. A partir daí, concluímos que a língua realmente inflama todo o corpo, conforme apontado pela palavra de Deus. Mas, se já está provado que isso ocorre, por que insistimos em desobedecer? Devemos nos conformar com a ideia disso fazer parte da natureza humana? A resposta é não. Mais uma vez, nosso livro de prática de fé e ordem, a Bíblia, traz a resposta a essas perguntas e nos auxilia na decisão sobre qual postura adotar. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, Deus nos diz: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre.
Afastar-se da mentira, da maledicência, da inveja, da calúnia, da fofoca é ordem dada pelo Senhor, e a língua é um canal para que todos esses males, essas ações que desagradam o coração de Deus, sejam propagadas. Na Bíblia, a orientação para não proferir palavras que geram destruição é explicitada inúmeras vezes nas mais diversas situações. Em Provérbios está escrito: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. 4:24. Ter lábios impuros é inerente à natureza humana. Porém, cabe a nós travarmos uma batalha diária contra esse mal e contra o que gera isso. O pastor Hernandes pontua que, ainda que uma informação seja verdadeira, pode não ser oportuna e não trazer edificação. Afinal, nem tudo o que é verdadeiro é oportuno ou deve e pode ser divulgado. Se alguém que passa por um problema moral, não é porque aconteceu que eu irei espalhar para todos, afirma ele. Nossa luta não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades, como podemos ler em Efésios 6, 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Entretanto, a língua apenas profere o que se pensa. Logo, a mente é quem maquina o mal. Devemos cortar o mal pela raiz, mas como fazer isso? Você está ouvindo Comunhão em Áudio. Vigiar nossos pensamentos e filtrar o que guardamos em nosso coração são caminhos para ajudar a resolver os danos causados pela língua, e a Bíblia ensina como proceder. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Filipenses 4, 8 e 9. Assim, concluímos que os problemas pelos quais passamos não consistem no fato de a língua ser um órgão amaldiçoado por Deus. Muito pelo contrário, está no fato de um homem possuir a desobediência em sua natureza humana e não lutar contra ela. Afinal, a língua é canal de bênção ao fazermos uso dela para falar do amor de Jesus, para levar a palavra de salvação, para, por meio das palavras, acalmar o coração dos aflitos e cumprir as ordenanças de Jesus. Tempo de falar. A palavra de Deus também nos orienta que há tempo de falar. Em Eclesiastes 3:7, lemos: tempo para rasgar e tempo para costurar, tempo para ficar calado e tempo para falar. Se de forma oportuna nos valermos das palavras para transmitir mensagens de bem sobre o reino dos céus e os mandamentos deixados por Jesus, incorremos no cumprimento de suas ordenanças, inclusive contribuindo para salvar vidas das garras de Satanás. Assim, o problema está em obedecer. Em 1 Samuel 15:22, está escrito: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Decidir pela obediência é ter a certeza de que Deus peleja as nossas causas, de que não precisamos advogar a nosso favor, que Deus é Senhor de toda a providência e que não precisamos falar sem pensar em nossa defesa ou julgando a situação de nossos semelhantes. A obediência é a chave do sucesso e gera bênção. E no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2, encontramos a promessa do Senhor aos obedientes:
Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, porque hoje lhes dou o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Encontraremos também, nos capítulos 15 a 19, explanação sobre o que acontece aos que optam por não obedecer. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O perdão. Após conquistar a cidade de Jericó, Acã, um israelita desobediente, se apossou de resquícios do período da guerra que havia ordenado que fossem destruídos, e como consequência da sua postura, todo o povo de Israel caiu em desgraça. Posteriormente, ainda que a culpa de Acã houvesse sido revelada, Josué o orientou: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste. Não oculte de mim. Josué 7,19. Acã confessou o seu pecado, respondendo: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Versículo 20. Todavia, esse era o tempo da lei, e mesmo diante da confissão, ele teve de morrer para se cumprir o que era proposto para a época. Atualmente, não há condenação de morte para os mentirosos, caluniadores, difamadores, os que exageram ou minimizam os fatos, mas há consequências em vida, uma vez que a graça do Senhor Jesus sobrepõe a lei e as misericórdias se renovam sobre nós. Contudo, o perdão para o pecado só acontece após a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira Epístola de João 1:9. 3 super dicas do que não falar. 1. O que não sabe se é verdade, o que presenciou, o que leu ou ouviu de fonte duvidosa, o que é apenas opinião. 2. O que não vem para o bem. Comentários maldosos sobre a aparência de outra pessoa, coisas que possam expor alguém ao ridículo, intimidades de outras pessoas, críticas rancorosas e impensadas. 3. O que não é útil. Tudo o que está destacado no tópico 2. Qualquer informação, comentários ou opinião sem fundamento. Observação gratuita que deixa a pessoa para baixo, nervosa. Revista Comunhão em Áudio. Um conteúdo Next Editorial. Os conteúdos apresentados nessa matéria estão disponíveis em multiplataformas, com gráficos, fotos e infográficos em comunhão.com.br, na edição impressa da publicação, na versão digital em PDF e nas plataformas de streaming Deezer, Spotify, Apple Music, Google Play e também em nosso canal no YouTube.